Ok, muito boa tarde, mais uma vez, para você que está conectado e conosco. Obrigado pela sua presença. Nós temos aí alguns queridos que já estão entrando. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu quero mandar aqui um abraço para Thelma Mello. Tudo bem, Thelma? Obrigado por estarem conectado com a gente. A Simone Santos, perdão. A Inês Góes, tudo bem? João Apoliano, a Lourdinha Andrade, tudo bem, irmã Lourdinha? A Carla Andrade, tudo bem, Carla? Obrigado por estarem com a gente. Muito obrigado. Caio Oliveira, saudades, Caio, um grande abraço. Fabiane Oliveira também, obrigado, Fabiane, por estarem com a gente. Muito obrigado, vocês são pessoas muito queridas. Nós já vamos iniciar aqui a nossa live, tá bom? Onde nós vamos falar sobre a sacudidura. Algumas reflexões sobre a sacudidura, ok? Nós temos aí outras pessoas que já estão entrando, mas nós já vamos iniciar, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos muito pelas bênçãos, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais acerca do teu amor, da tua vontade para a nossa vida. Fique agora conosco, nos dando a tua iluminação, abençoe os nossos queridos que já estão conectados, aqueles que ainda vão entrar. Permaneça conosco, Pai, e ajuda-nos a tomar decisões a teu lado, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, queridos, muito bom, que bom. Vamos lá, então, vamos iniciar, então, a nossa live. Bom, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre sacudidura, ok? Pode entrar, sem problema nenhum. Nós vamos falar agora sobre sacudidura. E eu quero, antes de nós entrarmos no tema, dar algumas boas-vindas também para Eli Maia, a Luciana Lu, muito obrigado por estarem conectado com a gente também, tá bom? Espero que esta live ajude na vida espiritual de todos vocês. Vamos lá, então. Eu quero já compartilhar aqui uma tela. Nós vamos falar sobre este tema, sacudidura, algumas reflexões sobre este tema, sacudidura, ok? Então vamos lá. Esse termo sacudidura é um termo que é usado muito entre nós, adventistas, ok? Do sétimo dia. É uma, vamos dizer assim, uma profecia, né? É um evento que é muito usado entre nós que somos adventistas do sétimo dia. Mas eu quero dizer para você, quem sabe que não é adventista, é um termo e é um evento bíblico, tá ok? É um evento da Bíblia, tá certo? E nós vamos ver o que é sacudidura, tanto na Bíblia como na revelação de Deus através de Ellen White. Nós vamos ver aqui vários textos da revelação de Deus através de Ellen White, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Olha só, no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 9, diz assim, olha só, Daniel, capítulo 9, versículo 9. A minha Bíblia, ela diz assim, olha só, e está aí também na tela para você. Porque eis que darei ordem, e eu sacudirei a casa de Israel. Olha só que interessante. Eu sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Olha só, apenas um recadinho. Você que deseja assistir, quem sabe você está com dificuldade de assistir, acesse a nossa página agora, IASD Central de Diadema. Dá uma ida lá na nossa página, tá ok? Para que você possa assistir esta live com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos entender melhor então aqui. Olha só, algumas pessoas estão perguntando, né, como que algumas pessoas não estão conseguindo entrar, tal, mas é só acessar
a nossa página IASD Central de Diadema e você já vai lá ver, com certeza, ali o nosso vídeo, que está sendo agora feito ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Aqui fala em Amós capítulo 9, versículo 9, Amós 9, 9, está falando sobre uma sacudidura. E aqui está dizendo que quem vai sacudir a igreja, a casa de Israel, quem? É Deus. Deus, ele vai sacudir. Aqui está dizendo, porque eis que darei ordem, tá certo? Para o quê? E sacudirei a casa de Israel. Então aqui está dizendo que, a princípio, não será sacudido o mundo já está sendo sacudido, né? Mas aqui fala que especificamente Deus vai sacudir a sua igreja, o seu povo. E Deus vai sacudir o seu povo entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Então, quando nós lemos aqui, e quando nós enxergamos, e quando nós visualizamos esta sacudidura, esse peneiramento que Deus vai fazer em relação ao seu povo, ok? Nós vemos o seguinte, na sacudidura, na imagem de uma sacudidura, de um peneiramento que acontecia ali, acontece muitas vezes até hoje, muitas vezes a pessoa ali, sabe, que trabalha no campo, ele sacode, ele pega todos os grãos e ele vai peneirando, ele vai sacudindo. O que vai caindo fora ali da peneira são as impurezas, são os grãos ruins, é a palha, é o lixinho, são as pedrinhas, mas o que fica na peneira é o grão bom, é o grão que será usado. Isso é muito importante a gente entender. O que fica na peneira que será utilizado é o grão bom. O que é lançado fora, o que é jogado fora, são os grãos ruins, as impurezas, as pedrinhas. Tá certo? Ok? Então, Deus, ele vai sacudir o seu povo. Deus, ele vai peneirar o seu povo. Agora, esse peneiramento ainda está no futuro, já começou, porque eu creio que o mundo já está sendo sacudido. O mundo já está sendo, sabe, peneirado de alguma forma. Mas aqui está falando de uma sacudidura especialmente relacionada ao povo de Deus, ok? Antes de continuar, eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Jarlen. Tudo bem, Jarlen? Meu amigo de muitos anos. Obrigado aí, Jarlen. A Thelma Flauzino. Tudo bem, Thelma? Obrigado. A Etienne Maria, irmã Etienne aqui de Diadema. Boa tarde. A irmã Graça, tudo bem do Jardim do Estádio? Muito obrigado. Feliz sábado, ok? A Roseli Cassioli, tudo bem, Roseli? Nossa amiga de muitos anos também, obrigado, ok? A Sônia Friedrich, tudo bem, Sônia? Nossa amiga de muitos anos aqui da igreja de Diadema, obrigado aí, porque vocês estão conectados conosco, tá bom? Então vamos lá. Então aqui diz o seguinte, a sacudidura é uma outra figura retirada da vida agrária da Palestina, ou seja, essa nomenclatura, essa expressão sacudidura, peneiramento, não era algo incomum para os povos antigos, especialmente ali na Palestina. Acolhe a ideia dos grãos de cereais juntados na colheita com porções de palhas e objetos estranhos, tudo era pego ali, e que são colocados numa peneira para joeiramento. Ali são sacudidos até que toda a palha, objetos estranhos, grãos mirrados e doentes seriam lançados fora, permanecendo apenas os grãos cheios e limpos. Esse é um conceito, como eu já disse, muito importante para a gente entender. Guarde isso, porque nós vamos utilizar esse conceito daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha só, a senhora White, ela diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 51, ela diz o seguinte, olha só, Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo,
pois não haverá valor neles. Olha só que texto forte, que texto forte. Irmão Antônio Espíndola, tudo bem, irmão Antônio? De Diadema, obrigado aí, porque você está com a gente, tá bom? A irmã Amanda também está assistindo aí, obrigado, irmã Amanda. Dá um abraço no Eduardo Júlio também, o nosso abraço. O meu querido amigo Valdir Saleme, muito obrigado por estar conectado aí com a gente, tá bom? A Ana Carolina também, o José Carlos Júnior, um feliz sábado também para você. A irmã Marília também aqui de Diadema, muito obrigado, meus queridos. Então vamos lá, preste atenção. Não sou eu que estou falando, a revelação de Deus através de Ellen White diz assim: Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos e motivos. Ou seja, Deus, ele não apenas vê as nossas obras. Deus, ele também, ele avalia, ele olha os nossos motivos e as nossas intenções. Deus, ele prova o nosso coração, meus queridos. Quando as pessoas veem as nossas boas obras, as nossas falas bonitas, muitas vezes nós somos louvados, nós somos elogiados, mas Deus, ele vê os nossos propósitos e motivos também, ok? Isso é muito importante a gente entender, ok? Olha só que interessante, o livro Desejado de Todas as Nações. A crise se aproxima de forma furtiva e gradualmente de nós. Uma grande crise. Nós estamos vivendo uma crise agora, não é verdade? Mas, queridos, isso daqui é apenas um preparo de uma grande crise que ainda virá, de proporções muito maiores, e a gente não tem ainda noção. Satanás vê que o seu tempo é curto. Interessante notar que Satanás, ele sabe que o seu tempo é curto. O tempo dele é curto. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe que o seu tempo é curto? Você sabe disso? Você tem consciência disso? De que o seu tempo é curto? De que você e eu precisamos tomar decisões sérias? Tem posto em operação, Satanás, todas as suas forças, a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados, até que o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Olha só o que Satanás está tentando fazer com você e comigo. Para que sejamos o quê? Enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados, até que o dia da graça se haja findado. Escuta aqui, a porta da graça, deixa eu olhar aqui para você bem de pertinho. A porta da graça, que nós chamamos de porta da graça, ela pode se fechar de duas formas para a gente. Tem a porta da graça temporal, vamos dizer assim, quando no futuro próximo, tá certo? Jesus, ele vai terminar a sua obra de intercessão por nós no santuário celestial, ok? E quando ele declarar que a sua obra está terminada no santuário celestial, sua obra de intercessão e juízo, a partir daquele momento, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Mas também a nossa porta da graça, ela pode se fechar com a nossa morte. Ou seja, eu estou aqui falando com vocês agora, mas daqui a pouco eu posso não mais estar aqui. Se eu morrer, ou se você morrer, a porta da graça se fechará para nós, a nossa vida vai estar completamente selada, ou para a salvação, ou para a perdição. Por isso que a nossa vida precisa todos os dias estar nas mãos de Deus. Nós precisamos estar todos os dias, eu sempre oro, Senhor, que eu esteja hoje debaixo das asas da Tua graça, debaixo da sombra da Tua onipotência. Nós precisamos da graça de Deus todos os dias, ok? Então, fique atento com isso. Voltando aqui ao compartilhamento de tela.
Enquanto isso, eu estou voltando aqui o compartilhamento de tela. Eu quero mandar um abraço aqui para Irene Moura, a Clarinice Toledo, tudo bem? Joama Cerqueira, Augusta Donon, tudo bem, irmão Augusto? Um abraço. Jô Soares, Rodrigo da Rosa, tudo bem, Rodrigo? Um abração para você também e aí para sua família. Obrigado porque você está conectado aí com a gente, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Vamos continuar então aqui. São textos muito sérios. Como eu já disse, são reflexões sobre a sacudidura. Vamos ver aqui rapidamente algumas causas da sacudidura. O que vai ocasionar a sacudidura? Essa sacudidura, esse peneiramento do povo de Deus, que Deus, lembra, Amós 9:9, eu vou sacudir a casa de Israel. Então, o que vai causar esse peneiramento, essa sacudidura? Primeiro, resistência à mensagem de Deus a Laodiceia. Isso está lá em Apocalipse capítulo 3. É uma mensagem de Deus para a 7ª igreja do Apocalipse. É uma mensagem de Jesus para a sua igreja. A igreja de Deus, a igreja dos últimos dias, antes da volta de Jesus, a igreja de Laodiceia. E a mensagem de Jesus ali para Laodiceia não é uma mensagem agradável, não. Não é uma mensagem de conforto, não. É uma mensagem de advertência. É uma mensagem de reprovação. Mas Jesus ele faz isso porque ele ama a sua igreja. Ele ama a igreja de Laodiceia. Ele ama você, ele ama a mim. Mas é uma mensagem dura de reprovação. Jesus ele diz assim, olha, eu estou a ponto de vomitar você, Laodiceia, porque você pensa que está tudo bem contigo. Laodiceia, você diz assim, Laodiceia, está tudo bem com a minha vida espiritual, não preciso de nada, eu tenho a verdade. Mas Jesus ele fala, Laodiceia, você nem sabe, mas você é miserável, pobre, cego e nua, Laodiceia. Você precisa de colírio para ver, Laodiceia. Você precisa das vestes brancas. Você precisa de ouro refinado pelo fogo. Laodiceia, você precisa de mim. Laodiceia, você precisa de consagração. Você precisa de fé. Você precisa das vestes brancas da minha justiça. Você precisa de colírio. Você precisa do Espírito Santo, Laodiceia. Laodiceia, você pensa que está tudo bem com você, Laodiceia, mas você está perdida. Mas eu estou te dando mais uma chance. Volte para mim. E aí Jesus termina, eis que estou à porta e bato. Laodiceia, eu estou à porta do teu coração e bato. A porta do teu coração. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer a diferença na sua vida. Olha só, Primeiros Escritos, página 270. Olha só, perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E olha só, e foi-me mostrado, ou seja, quem que mostrou para Ellen White? Deus, que era determinada pelo testemunho direto no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia, a testemunha verdadeira é Cristo. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e proclamar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, contra esse testemunho, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Ou seja, a mensagem de Jesus para a Laodiceia é uma mensagem dura, firme, forte, que conclama o seu povo ao arrependimento, à consagração, à entrega, à negação do próprio eu. Só que muitas pessoas não vão gostar disso. Estou falando muitas pessoas da igreja não vão gostar disso. Algumas vão se sentir ofendidas e não vão aceitar esta mensagem direta. Vão reprovar a mensagem, vão reprovar os mensageiros. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa muito sincera para você. E eu vou falar isso com muito carinho, eu vou falar isso com muito carinho, com muito respeito. Eu sei que isso vai ficar gravado, entendeu? Mas eu vou falar isso com muito respeito a você. Porque também eu falo para mim, tá? Porque eu preciso da graça de Deus tanto quanto você. Olha só, hoje nós estamos vivendo numa época em que as pessoas, muitas pessoas, não vou falar todas não, porque eu estaria sendo injusto, mas muitas pessoas, elas querem ouvir apenas mensagens, pregações, sermões que
acalentam o seu coração, que passem a mão, tá certo? Passem a mão na vida delas. Mensagens água com açúcar, que falam somente da graça, do amor de Deus. Claro que devemos pregar sobre isso, sim, com certeza. Porque a graça é bíblica e nós somos salvos pela graça, por causa do amor de Deus. Mas nós estamos vivendo numa época, meu querido e minha querida, nós estamos vivendo numa época em que nós precisamos ouvir sim sobre a graça e o amor de Deus. Mas nós precisamos pregar e ouvir mensagens que nos sacudam. Mensagens que nos façam refletir. Mensagens que nos levem a uma consagração a Deus, porque nós estamos próximos da volta de Jesus e muitos não gostam desse tipo de mensagem. Muitas pessoas gostam de uma mensagem branda, gostosa, simplesmente para que as suas consciências continuem sendo aplacadas. Nós precisamos hoje, meus queridos, os nossos púlpitos precisam hoje de mensagens mais firmes, mais fortes, bíblicas, cristocêntricas, mas mensagens que façam o povo de Deus refletir melhor, para que possam enxergar a situação em que vivem e possam tomar decisões firmes ao lado de Cristo e da verdade. Eu não estou falando de mensagens fanáticas, mensagens extremistas, nada disso. Eu estou falando de mensagens bíblicas, mensagens cristocêntricas, mas que falam de profecias, que falam de coisas atuais, que mostram o tempo em que nós estamos vivendo e que nos ajudem a nos aproximar de Deus. Então, uma das causas da sacudidura é que muitas pessoas não vão suportar o testemunho da testemunha fiel e verdadeira que é Jesus em relação à mensagem de Laodiceia. Ok? Tudo bem? Você está ligado aqui com a gente? Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estou aqui. Eu estou aqui para tentar reproduzir o que você também está falando aqui no chat aqui, tá certo? O Valmir aqui dizendo, falou tudo, pastor. Obrigado, Valmir. Obrigado aí pelo apoio. Kátia Sampaio, tudo bem, Kátia? A Kátia dizendo, pastor querido, sempre trazendo verdades pontuais, Deus abençoe muito o seu ministério. Obrigado, irmã Kátia, um abraço aí na sua família. A irmã Amanda, verdade, pastor. O Franco Vinícius, falou tudo, pastor. O Valmir dizendo, o povo de Deus tem que acordar. Um abraço para o Cal Félix, tudo bem, irmão Cal? Um abraço para você, para a irmã Cileia. Aqui diz, olha só, irmã Inês Góes, mensagens que acariciam os pecados, é verdade, Inês. Muita gente gosta de mensagens agradáveis que não nos tira da zona de conforto. E eu particularmente prefiro aquelas que apontam os meus erros, né? Ok, muito obrigado aí, tá certo? Que Deus abençoe. Simone Santos, o povo precisa acordar, pastor, precisamos de mensagens verdadeiras. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sou a favor de mensagens que machuquem pessoas, que firam as pessoas, que ofendam as pessoas. Não é nada disso não, tá? Não é nada disso. Nós precisamos sempre falar as verdades com amor, com a intenção de salvar, com a intenção de despertar, ok? Esse tipo de mensagem que eu estou falando. Não é para usarmos o púlpito, as redes sociais, para ferirmos as pessoas, machucarmos as pessoas. Não, não é nada disso. Mas é falarmos a verdade sim, com amor. Ok? Tá certo? Muito bem. Anderson Rodrigues, grande Anderson. Obrigado aí pela mensagem. Obrigado mesmo. A Roseli de Almeida Cassioli, grande Roseli. Temos que acordar, pastor, misericórdia, é isso mesmo, né? A Sônia, a verdade precisa ser como um alerta para a volta de Jesus. Meu amigo Tagat, uma dura realidade para os que não aceitam, para os demais uma mensagem que leva à consagração. É verdade. Para aqueles que aceitam, leva à consagração. Para aqueles que não aceitam, infelizmente, é uma mensagem de juízo, né? Mas vamos lá, nós temos aqui resistência à mensagem de Deus, a Laodiceia, continuando então aqui, olha só. Diminuir o número dos que faziam parte deste grupo. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho.
os descuidosos. Olha só, meus queridos, os indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança. Não as alcançaram e foram deixados atrás, em trevas. E o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Ah, meus queridos, isso é muito duro, preste atenção aqui. Aqui está falando daqueles que são descuidosos e indiferentes. Eu posso estar na igreja e ser uma pessoa descuidada, indiferente, morna, fria? Infelizmente, sim. Eu posso estar na igreja, mas eu posso estar perdido. Isso é trágico, meus queridos, isso é trágico. Como também é trágico aquele que não conhece a Deus, não ama a Deus, está perdido. Mais trágico ainda é aquele que professa crer na verdade, mas está perdido. Aqui diz, olha só, essas pessoas que são descuidosas e indiferentes, elas não cuidam da sua vida espiritual, elas não buscam a Deus, elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não se consagram, são descuidosas e indiferentes. Olha aqui, elas serão deixadas para trás quando vier a crise, quando vier a perseguição, serão deixadas para trás. E as pessoas de fora, elas entrarão e tomarão o lugar desses descuidosos e indiferentes. Olha, eu quero falar uma coisa bem séria para você, olhando bem pertinho para você aqui agora. Depois a gente volta para o compartilhamento de tela. Eu quero e oro e trabalho para que muitas e muitas e muitas, milhares de pessoas venham e conheçam a verdade, tomem uma decisão em favor da verdade bíblica, em favor da verdade da palavra de Deus. Se preparem para a volta de Jesus. Sejam batizadas. Inclusive, se eu estou falando com alguém aqui que ainda não é batizado, o que você está esperando? Tome uma decisão de ser batizado. Jesus ele falou, quem crer e for batizado será salvo. Ok? Mas eu não quero que essas pessoas que vão entrar tomem o meu lugar, não. Eu não quero que tome o meu lugar, não. Porque eu quero permanecer firme até o final. Escuta aqui. Eu sou tão necessitado da graça de Jesus quanto você. Eu não sou melhor do que você. Eu preciso de consagração. Eu preciso buscar o Senhor. Mas eu não quero que ninguém tome o meu lugar, não. É o que Jesus fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tá entendendo? Então, que você não seja descuidoso, ou descuidado, ou descuidada com as coisas de Deus, indiferente. Sabe? Eu tenho percebido que muitas pessoas, por causa da Covid, muitas pessoas têm despertado para a consagração a Deus. Mas eu tenho percebido que muitas outras têm se afastado de Deus e da sua igreja. Como que você está hoje? Como é que você está agora em relação a isso? Pensa nisso, ok? Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento de tela para a gente prosseguir, tá bom? Mas olha só, irmã Célia Ferreira, tudo bem, minha querida irmã Célia? É o tempo para nos prepararmos, vida eterna, morte eterna, o que nós vamos escolher. É verdade, com certeza, tá bom? Juliana Mantovani. Olha só, Juliana, minha querida Juliana, como é que você tá? Obrigado porque você está conectada aqui com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, abençoe também a sua querida família, tá ok? Muito bem, Enis Góes falando o seguinte, precisamos acordar, as mensagens de alerta estão sendo dadas o tempo todo, é verdade, nós precisamos acordar. Mas vamos lá, continuando então aqui, resistência à mensagem de Deus à Laodiceia, dentro desse tópico que vai causar essa sacudidura no meio do povo de Deus. E o que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Testemunhos Seletos, volume 1, foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. A gente tem visto morte para tudo quanto é lado. A doença chegou até a nossa casa. A doença, o Covid, chegou até a nossa família.
cenas terríveis, doenças, problemas sociais, desemprego, fome, mas ainda diante de nós estão terríveis cenas. Eu creio particularmente que a Covid-19 é Deus dando um alerta para a gente, dando uma pequena sacudidura no nosso povo agora, para que a gente acorde e reflita. Eu não sei o que você pensa, mas eu penso assim, essa é a minha impressão. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Se nós continuarmos a fazendo o quê? Se dormirmos um pouquinho mais, é certa a nossa destruição. Ah, meu querido e minha querida, eu peço para você, eu também falo isso para mim, acorda, acorda, desperta. Paulo, ele fala lá no livro de Romanos, desperta. E Cristo te iluminará. Já é hora de nós acordarmos do sono, buscarmos mais a Deus. Aqui, meu querido irmão Antônio Espíndola, ele diz assim, precisamos nos ater à realidade dos fatos, nada melhor do que a mensagem verdadeira, vigiemos, é verdade. Thelma Trindade, querida tia Thelma, não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de sumenos importância. Enquanto os homens dormem, o inimigo está ativamente ordenando as coisas deste mundo para que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça, né? Família Trindade aqui sintonizado. Um abraço, irmão aí, Juarez. Irmão Juarez, obrigado, porque vocês estão aí sintonizados. Muito obrigado. É isso mesmo. Satanás quer que durmamos. É isso. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho, olhando para você bem pertinho. Eu li um texto no Facebook de um pastor nosso que me fez refletir. E ele falava mais ou menos o seguinte: por que nós queremos que as coisas voltem ao normal? Né? A nossa esperança está em cima de uma vacina. E veja bem, eu sou a favor da vacina, tá ok? Eu sou a favor da vacina. Eu não sou negacionista não, tá? A Covid-19 ela existe, ela é um problema e nós precisamos da vacina, tá tudo certo. Mas muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança em cima de uma vacina. E muitas vezes pensamos que as coisas vão voltar ao normal depois disso. Por que você quer que as coisas voltem ao normal? Para que você possa voltar a comprar, para que você possa ir no shopping, para que você possa viajar. O que a Covid ela está ensinando para você? Eu creio que a grande sacudidura do povo de Deus vai vir no futuro próximo. Mas eu creio que esta Covid é uma pequena sacudidura de Deus para nós, hoje. O que você quer? Que as coisas voltem ao normal, para que a sua vida volte ao normal? Ou você realmente deseja que Jesus volte logo? Está entendendo? O que você quer? O que você sente? Nós precisamos pensar e refletir, lembrando que Deus ele não apenas vê as nossas obras, as nossas palavras, ele vê também os motivos do nosso coração. Estou falando isso para a gente pensar, tá ok? Simone Santos, é verdade, pastor, vigiar e orar. Lia Lopes, obrigado porque você está assistindo aí com a gente também, ok? Mas vamos lá, que meu tempo está avançando. Outra coisa que vai causar a sacudidura é conhecimento superficial da verdade. Olha só, testemunho para ministros, página 112, ao ouvir a sacudidura, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Ah, meu querido e minha querida, você que está aqui assistindo a gente, preste bem atenção. Uma outra causa da sacudidura, sabe o que é? É a nossa superficialidade nas coisas de Deus. Conhecimento superficial da verdade. Aqui diz, quando vier a sacudidura, os leitores superficiais da Bíblia, que não têm
âncora em nenhum lugar, não estão firmados na verdade, no amor à verdade, serão como areia movediça, vão sucumbir, vão se perder. A minha pergunta para você: você tem estudado a palavra de Deus? Você tem conhecido profundamente as doutrinas da Bíblia? Você conhece as doutrinas da palavra de Deus? Se você não conhece, agora é o tempo de conhecer, de se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar na vontade de Deus, firmar a sua vida na rocha que é a palavra de Deus, porque a sacudidura virá de forma intensa. E se nós formos apenas leitores superficiais das Escrituras, nós vamos perecer. Sabe, muitos de nós não temos a noção do que Jesus está fazendo agora no santuário celestial. A obra que Jesus está ministrando agora no santuário celestial, muitos de nós não temos a mínima noção. Muitas vezes nós não sabemos a questão, por exemplo, da profecia de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nós não entendemos isso. E se alguém perguntar para você sobre a questão da morte? Quando a pessoa morre, ela vai para onde? Ah, bom, a pessoa morre, ela está dormindo, tal, ela não vê mais nada. Tá, mas você consegue mostrar na Bíblia para as pessoas? Você consegue ensinar sobre esse tema para as pessoas? E a gente sabe, no livro Grande Conflito, a Sra. White diz que ali, esses dois temas, a santificação do domingo e a imortalidade da alma, serão os dois pontos em comum em que o mundo inteiro vai se unir. Então, e aí? Sobre o sábado, sobre a guarda do sábado, você consegue agora dar um estudo bíblico para alguém sobre a santidade do sábado? Você conhece isso? Mas não apenas conhecer as doutrinas, mas conhecer o Deus das doutrinas. Estudar a Bíblia todos os dias, Deus vai transformando a gente. Nós vamos ficar firmados na rocha, que é Cristo e a sua palavra. Então, meus queridos e minhas queridas, preste bem atenção aqui agora. Aqui diz, o texto fala, olha só, de novo vou compartilhar, quando vier a sacudidura de uma forma mais intensa, os leitores superficiais da Bíblia, eles não vão conseguir suportar. Se existe um tempo em que nós precisamos estudar a palavra, é agora. Ok? Mas vamos lá. Introdução de falsas teorias e doutrinas na igreja. Isso sempre aconteceu durante os séculos do cristianismo, introdução de falsas teorias e doutrinas, já na Bíblia, na época da Bíblia, na época do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, já existiam introdução de teorias, doutrinas deturpadas. E isso vai se intensificar cada vez mais. Aliás, já está acontecendo, mas isso vai ficar cada vez mais forte dentro da igreja. As pessoas vão ficar divididas. Por quê? Porque não estudam a palavra, não estudam mais a revelação de Deus através de Ellen White. Não estudam. Olha só, o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao ouvir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Ou seja, como é que eu combato as falsas teorias? Quando eu estudo o que é certo, aquilo que é verdadeiro. Está percebendo? Então, olha só, falsas teorias, falsas doutrinas vão entrar na igreja, já tem entrado. Como, por exemplo, aí, pessoas que combatem a terceira pessoa do Espírito Santo, dizem que o Espírito Santo não existe, ou é uma força, uma energia. Pessoas que falam sobre a natureza pecaminosa de Jesus. Jesus tem uma natureza pecaminosa como nós.
tá certo? E tantas outras coisas por aí, falsas ideias, falsas teorias, fanatismos, extremismos. Tudo por quê? E muitas vezes nós acreditamos, porque muitas vezes nós não temos estudado a palavra de Deus. Ok? Olha só, tem mais. Outra causa de sacudidura serão as provações e perseguições. Provações e perseguições também será causa de sacudidura. Olha só, logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. E a grande provação dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Eu olho para esse texto e tremo. De verdade. Porque aqui está falando, olha, quando vier sobre o povo de Deus provas ardentes, perseguições, porque hoje, apesar das limitações que estamos tendo, tudo, nós não estamos sendo perseguidos ainda por causa da nossa fé. Mas quando vier a perseguição e ainda a gente não tem a dimensão de como isso vai ser, nós temos alguns vislumbres já. Mas nós não temos ainda a dimensão disso, a completa dimensão disso. Aí sim, aqueles que parecem hoje na igreja genuínos e verdadeiros, e tomara que eu não esteja neste grupo, que parecem genuínos e verdadeiros. Eu quero ser, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, de verdade, ser genuíno e verdadeiro, que você também tome essa decisão. Aqueles que parecem genuínos e verdadeiros, vai se demonstrar um metal vil, não tem valor nenhum. Em vez de se fortalecerem e confirmarem, se fortalecerem e confirmarem com a oposição as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Ou seja, essas pessoas que, ao invés de tomarem uma posição firme ao lado da palavra de Deus, da verdade de Deus, vão passar para o lado dos oponentes. Por quê? Porque não têm uma experiência de fé, de consagração, de dependência de Deus, de estudo da palavra, de oração. Não tiveram isso e vão sucumbir. Que você e eu não façamos parte desse grupo, dentro ainda das provações e perseguições, onde realmente vai sacudir mesmo. E deixa eu ser um pouco mais específico. A grande sacudidura do povo de Deus vai acontecer mesmo, para valer, quando sair o decreto dominical. Ok? Guarde isso daí. Olha só. Começou a forte sacudidura e ela continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada, tem que ter coragem, e tenaz em prol da verdade, e a sacrificar-se por Deus e sua causa, serão joirados. Interessante que a Sarah White, ela diz que a sacudidura, ela começou e ela vai continuar. Como eu já disse, ou seja, ela coloca no presente e no futuro. Eu creio que a sacudidura ela já começou. De uma forma menos intensa, mas eu creio que ela já começou. Deus está joirando o seu povo. Agora. E isso vai se intensificar cada vez mais. Aqui diz a irmã Nena Marcelino. Tudo bem, irmã Nena? Saudades. Boa tarde, pastor. Como é maravilhosa essas mensagens tão edificantes. Que Deus abençoe o pastor e sua família. Muito obrigado. O Daniel Rocha diz assim: este é o momento do preparo. Que quer queiramos ou não, Jesus em breve virá. É isso mesmo. Tá certo? Irmã Solange Caetano, estamos em guerra e mesmo feridos temos que continuar guerreando, porque a vitória já é garantida. Amém. Ok? Então, meus queridos, consagração, essa palavra, dentro das provações e perseguições, que vai ser uma das causas da sacudidura, ao aproximar-se a tempestade, uma numerosa classe que tem professado a fé, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Já viu isso daqui? Prestou atenção? Pessoas que não têm sido santificadas pela obediência à verdade.
Deus não apenas quer que tenhamos uma profissão de fé, mas que pratiquemos a verdade. E Deus vai nos transformando, Deus vai nos iluminando, Deus vai nos santificando. É o poder do Espírito Santo na nossa vida, meus queridos. Ok? Tá bom? Eu quero terminar com 2 últimos textos. Como eu disse, nós estamos aqui fazendo algumas reflexões. Poderíamos falar muito e muito mais. Mas 2 últimos textos para a gente conversar aqui, para nós refletirmos um pouquinho. Olha só, 2 últimos textos. Primeiro texto, olha só. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Lembra? Amós 9:9, Deus vai sacudir o seu povo. A verdadeira piedade distinguir-se-á, então, claramente, daquela que consiste na aparência. Ou seja, quando vier sacudidura, vai ficar bem claro quem era cristão de verdade e quem era cristão na aparência. Muitas estrelas, cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se em trevas. Sabe, deixa eu falar uma coisa aqui para você antes de continuar o texto. Antes de continuar o texto, eu quero olhar para você. Eu vou falar uma coisa aqui que também eu falo para mim. Isso se refere a mim. Sabe, o texto que acabamos de ler, e vamos continuar lendo daqui a pouco, ali fala que muitas estrelas que nós temos admirado, elas vão se apagar e vão se tornar em trevas. Sabe, meu querido e minha querida, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. E o que eu vou falar aqui não é nada popular, não. É impopular. E eu falo, posso estar falando contra mim mesmo. Contra eu mesmo. Sabe? Cuidado. Muitas vezes nós temos cometido o pecado da idolatria dentro da nossa igreja. Muitas vezes nós falamos de outros cristãos que adoram imagens. Mas muitas vezes nós temos cometido o pecado da idolatria dentro da nossa própria igreja. Como assim idolatria? Muitas vezes nós temos idolatrado pastores, pregadores. Muitas vezes nós temos idolatrado cantores. Cuidado. A sua fé e a minha fé, ela não pode estar condicionada a pessoas. E se essas pessoas caírem? Imagine um pregador, uma pregadora, um pastor, um cantor, uma cantora que você admira. E se eles caírem? Se eles apostatarem da fé, por exemplo? Como que vai ficar a sua fé? Está entendendo? Então veja bem, eu estou falando aqui uma coisa muito séria para você. Que a sua fé não esteja baseada em pessoas. Cuidado com a idolatria. A nossa fé, a nossa esperança precisa estar em Jesus Cristo. Nas suas promessas, na sua palavra. Entendeu o recado? Falei isso com muito amor, com muito carinho, mas é muito importante, ok? Tá certo? E aqui diz mais, olha só. A palha como a nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos rios campos de trigo. Então, que eu e você fiquemos firmes na verdade. Um outro texto, olha só. Um anjo, por esse tempo, um anjo que voava pelo meio do céu, pôs-me nas mãos o estandarte de Emanuel, Jesus, enquanto um forte general comandava em alta voz. Perfilai-vos, tomem posição, vocês que são leais aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Cristo. Saí do meio deles e apartai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. A Janeide, tudo bem, Janeide? Diz o seguinte, estamos vivendo em momentos de muita reflexão, não dá para brincar de faz de conta. É verdade, Janeide, nós não podemos brincar mais. Meu querido e minha querida que diz, olha só,
diz que se nós realmente amamos a Jesus, amamos a sua palavra, amamos a verdade, nós temos que nos colocar ao lado do príncipe Emanuel. Tomar posição. Aqui diz, tome uma posição. Saia do meio de Babilônia, do meio do mundo, saia. Não toque em nada imundo, nada impuro. E eu receberei vocês. Deus é que está falando aqui. E eu serei para vocês pai. E vocês serão para mim filhos e filhas. Sabe, meus queridos, rapidinho aqui. Rapidinho aqui. Agora é o tempo. Agora é o tempo de nós tomarmos uma decisão ao lado de Emanuel, ao lado de Jesus Cristo. O que você tem assistido que está separando você de Deus? O que você tem ouvido que está separando você de Deus? O que você tem acessado na internet que é pecado, que está separando você de Deus? Por favor, não se iluda. É só mais um pouquinho, ninguém está vendo. É só uma musiquinha, qual é o problema? Cuidado, cuidado. São as pequenas coisas que nos afastam do Senhor, que nos levam a coisas maiores ainda. Agora o momento de nós tomarmos uma posição ao lado de Jesus, do lado do exército de Cristo. É isso mesmo. Meu amigo Eduardo Júlio diz assim, chegou a hora de tomar uma posição pelo exército de Deus. É isso mesmo, meu Eduardo, obrigado. Chegou a hora, é agora. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, o mundo está em ebulição. E quer saber de uma coisa? Eu não sou catastrofista, não. Vai piorar. Deus está dando chances para mim e para você, para que tomemos uma posição. Porque a sacudidura, de levezinho, já começou. Mas ela vai se intensificar cada vez mais. E de que lado hoje você está? De que lado hoje você está? Deus está dando a graça para você tomar uma posição ao lado de Deus e da sua verdade. Um último texto aqui, uma última tela para a gente pensar. Algumas perguntas para reflexão. É a última tela. Pensa agora comigo. O que lhe deixa mais nervoso na igreja? Está pensando comigo? O que deixa você mais nervoso na igreja? O joio que parece trigo ou o trigo que parece joio? E como você se classifica? Você hoje, na igreja, é o joio? Isso só você pode responder. Não precisa colocar aqui no chat não, tá? Gilmar está falando aqui, o Gilmar Merejoli. Tudo bem, Gilmar? É hora de despertarmos do sono espiritual. O Ine Oliveira, um abraço, Ine. Estamos orando aí por você e sua família. A Cecília diz o seguinte, o nosso lugar não é aqui, Jesus está voltando para nos buscar, mais breve do que esperamos, é verdade. Então, olha só, como que você se classifica hoje na igreja? O joio que parece trigo ou o trigo que parece joio? Tá pensando? A sacudidura, ela não deixa alternativa. Quem não estiver preparado, está fora. O que você pretende fazer para não ser surpreendido? Olha só a pergunta, o que você pretende fazer para não ser surpreendido? Sabe, eu não posso tomar uma decisão para você. Essa decisão, ela é sua. Essa decisão é sua. Portanto, meu querido e minha querida, eu faço o seguinte apelo para você, e é um apelo para mim. Tome uma decisão. Faça uma escolha. Que você seja trigo de verdade. Um grão bonito, por dentro e por fora. Mas para isso, você precisa tomar uma posição. Estudar mais a palavra. Orar mais. Amar a Deus acima de tudo. Tomar uma posição de deixar de lado todas as coisas que te separam do Criador. Você sabe o que está te separando de Deus. Então, tome a decisão. Faça essa escolha. Eu quero agradecer
todos vocês que estiveram aqui com a gente. Tivemos um grande número de pessoas com a gente. Muito obrigado. Jarlene, meu amigo Jarlene, o pastor hoje está mais próximo do que nunca. O que cantamos há muito tempo, Jesus vem. É verdade. Hoje está mais próximo do que nunca. Pastor Peducci é o Elias dos nossos dias. Não, irmão Valmir, esse é um peso muito grande. Deus seja louvado. A minha função como pastor é falar o que Deus diz. É pregar a palavra. É pregar a vontade de Deus. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Mas a gente faz isso com muito amor e carinho, tá ok? Simone Santos, Deus o abençoe, pastor, por esse estudo enriquecedor. O Gilmar, o trigo moído se transforma em pão, o joio moído se transforma em veneno. É verdade, Gilmar, muito bem colocado aqui. Até uma Flauzino, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Excelente texto, obrigado, Thelma. Tem mais alguém aqui? Janeide Santos, essas pregações que nós estávamos precisando, pastor, Deus seja louvado. O Carl Félix, corremos o risco de nos acomodar. É verdade. Tem muita gente que no início da pandemia estava alerta, depois se acomodou. E a esperança agora está numa vacina. Não é isso, tá bom? Hoje é tempo de buscar a Deus, é isso mesmo, tá ok? Muito obrigado. A Cleide Costa, que Deus continue te abençoando, pastor, para pregar a verdade, Deus seja louvado. Débora Félix, tudo bem, Débora? Um grande abraço. Gratidão pelas reflexões enriquecedoras. Joelma Cirqueira, obrigado, pastor, pela mensagem. Muito obrigado aí, Fabiane também, Irene, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, nós vamos encerrar por aqui, mas que Deus te abençoe. E que esta mensagem, se você quiser assistir de novo, vai estar gravado aí na página da Igreja Central de Diadema. Mas eu também vou colocar esta mensagem no meu canal no YouTube, Pastor Jorge Peducci. Se você quiser assistir lá de novo, também pode assistir, compartilhar também com outras pessoas, tá bom? Tá ok? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai maravilhoso, te agradecemos por esses momentos que passamos aqui refletindo na tua palavra. Querido Deus, pela tua graça, pelo teu poder, eu quero ser joio, eu quero ser trigo, aliás, eu quero ser trigo, Senhor, um trigo bom, um trigo perfeito por dentro e por fora. Eu não quero ser joio. Que os nossos queridos que estão conectados aqui com a gente também decidam, tomem uma posição para serem trigo, o trigo que vai permanecer na igreja. Portanto, ó Deus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, desejo, fome da palavra do Senhor, fome de oração, fome de consagração. Queremos ser transformados, ó Deus. Transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.